Olá, pessoas queridas, espero que todos estejam bem. E chegamos ao último capítulo desse livro maravilhoso, O Despertar do Espírito, de Joana de Ângeles. Hoje vamos falar sobre o primeiro item, sem conflitos nem fobias. Vamos falar nesse item sobre uma questão que sempre incomodou e ainda incomoda muito a humanidade: o medo da morte. O medo da morte causa muitos conflitos e muitas fobias, e também é causado pelas mesmas razões. E muitas vezes fica quase impossível identificar o que é causa e o que é efeito. A grande maioria das pessoas não sabe explicar por que teme a morte. E pegando esse gancho, vamos fazer uma pergunta para nós mesmos. Eu tenho medo da morte? Por quê? Talvez seja muito difícil responder, porque não paramos para pensar sobre isso. Não sabemos avaliar isso. Sabemos que temer a morte é uma condição inata e natural, por causa do instinto de preservação da vida. Mas existem outros fatores que nos levam a esse temor, pela própria condição evolutiva que nos encontramos. O materialismo ainda muito acentuado, o apego a tudo e a todos, a imaturidade psicológica, moral e intelectual, as crenças limitantes e aterrorizantes sobre céu e inferno, o Deus punitivo, enfim. Quando é excessivo e descontrolado, o medo da morte se torna patológico. É a tanatofobia, que é um tipo de fobia que se caracteriza pela sensação de extremo medo da morte. Quem sofre dessa síndrome tem medo de sair de casa, evita conversar e falar sobre a morte e também evita os funerais. A origem dessa palavra vem do mito grego Thanato, que é a divindade grega da morte. Mas essa condição de medo é temporária. E como diz nosso querido Chico, isso também passa. Um dia nossos conflitos serão resolvidos e passarão, assim como as nossas fobias e os nossos medos também vão passar. E é exatamente assim que a Joana começa esse capítulo, dizendo que à medida que ocorre o amadurecimento psicológico, o medo da morte, que é inato no ser, seja ele consciente ou inconsciente, cede lugar ao sentimento de confiança na vida. E o que seria esse confiar na vida? É confiar que a vida segue seu curso, muito bem dirigida, por leis que ainda não compreendemos, mas são perfeitas. E que não importa o que aconteça, estaremos sempre amparados. Confiar na vida talvez seja simplesmente confiar em Deus. Mas o ser humano, de forma geral, ainda tem muita dificuldade de confiar em Deus. E sem perceber, se coloca nessa posição, supondo que tem o controle de sua vida e da vida dos outros, supondo que sabe o que é melhor para si e para os outros também, supondo que pode fazer o que quiser, que pode julgar, que é dono da verdade. À medida que o homem vai evoluindo, ele vai entendendo a sua condição de criatura e não de criador, e vai compreendendo cada vez mais o significado de tudo à sua volta. Através do autoconhecimento, o indivíduo vai conseguir identificar os recursos intelecto-morais disponíveis que irão ajudá-lo e quais são os comportamentos que são decorrentes dos vícios e das paixões primitivas. Quando se conhece os próprios limites e as ricas possibilidades diante de si, a capacidade de discernimento se amplia, assim também como as opções para se libertar dos atavismos nocivos. Consequentemente, o indivíduo deixa de ser guiado pelos medos
e pelos seus conflitos, e passa a trabalhar para vencer essas limitações. No livro Autodescobrimento, outro livro da série psicológica de Joana, ela diz que todo o empenho humano para o amadurecimento psicológico tem como objetivo a conquista do si, a harmonia do eu profundo com a sua realidade e a compreensão do divino e do humano nele existente. Trata-se de um longo programa de conquistas que começou lá no período da consciência de sono, passando pelos diversos níveis de progresso e de autodescobrimento. E é claro que nesse processo de crescimento, de descobertas, podem ocorrer vários desvios e insucessos psicológicos, que são fenômenos naturais para a fixação das novas conquistas. Afinal de contas, a evolução, bem sabemos, acontece pouco a pouco. Avançando de par com o progresso intelectual, o desenvolvimento emocional destrava os elos castradores e limitativos, permitindo o desabrochar dos legítimos sentimentos humanos, tais como a amizade, a fraternidade, a esperança, a confiança e o amor, que capacita o indivíduo para entender os mecanismos existenciais e o crescimento moral. O desenvolvimento intelectual do ser nem sempre é acompanhado pelo de natureza emocional. A conquista intelectual ocorre com relativa facilidade. No entanto, o amadurecimento emocional e psicológico é mais complexo e exige contínua atividade moral e realização pessoal. Podemos então considerar que o amadurecimento emocional está vinculado ao desenvolvimento moral. No livro Consolador, de Emmanuel e Chico, tem a seguinte pergunta: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? E Emmanuel respondeu: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual. Mas como estamos examinando os valores propriamente no mundo, em particular, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso, sendo justo, porém, considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo. A parte intelectual, sem a moral, pode oferecer numerosas perspectivas de queda, na repetição das experiências, enquanto que o avanço moral jamais será excessivo, representando o núcleo mais importante das energias evolutivas. Então, mesmo que seja separadamente, ambos precisam e vão se desenvolver para que o ser humano atinja o objetivo da evolução. Mas é preciso que haja um certo equilíbrio entre eles para que o ser seja capaz de desatar as amarras desses elos castradores e começar a desfrutar do bem-estar sem medos e do entusiasmo sem as inseguranças. E então, a coragem para a luta supera os receios e a alegria de viver sobrepõe-se ao sofrimento. A esperança de conquistar aquilo que aspira toma o lugar da depressão. Não pense, porém, que nessa fase de libertação pessoal, o processo de busca se encerra. Quanto maior for a capacidade de entendimento e de desapego do ser, mais amplas e mais atraentes serão as perspectivas de novas conquistas. A ânsia de crescimento não tem limite, como nos diz Leon Denis. Sob o tratamento para a libertação, o antes-paciente se transforma em seu próprio psicoterapeuta, que não se nega a ser orientado pelo especialista capaz de proporcionar a ele maior e melhor entendimento dos fenômenos e acontecimentos que lhe dizem respeito, trabalhando com perseverança para encontrar a cura real. Dessa conquista resulta
uma admirável compreensão das limitações e fraquezas próprias, e uma visão mais clara e realista das suas conquistas e das potencialidades latentes, e também das dificuldades já superadas. Aqui, o indivíduo começa a despir-se do orgulho e começa a entender que tem um caminho longo e árduo a ser percorrido. A Joana traz mais uma vez a questão da infância para a gente. Nesse livro, ela traz muitos alertas sobre esse período da nossa existência, por duas razões. Primeiro, para que possamos olhar para a nossa própria história, não para julgar nem para culpar os nossos pais, mas para que sejamos capazes, no exercício do autoconhecimento, de compreender melhor os nossos sentimentos e os nossos conflitos. E a outra razão é para que possamos olhar e avaliar as nossas atitudes para com os nossos filhos ou netos. Será que estamos repetindo padrões castradores e autoritários de comportamento? Lembrando que o exercício do autoconhecimento deve ser sincero e deve ser acolhedor, para que sejamos capazes de promover as mudanças necessárias para o nosso crescimento. E o alerta da Joana nesse item é sobre a possibilidade do medo da morte ter a sua origem na infância. E ela cita apenas duas das muitas possíveis causas. O pavor que a criança experimenta do desaparecimento dos outros e de si mesma e a falta de amor. Então, uma das causas pode ser quando a criança experimenta o pavor, um medo excessivo ante o desaparecimento dos seres queridos e, por consequência, da sua própria desintegração. Vamos tentar entender isso um pouco melhor. Segundo Jean Piaget, criador da teoria do desenvolvimento cognitivo, que explica a capacidade de adquirir conhecimentos e como isso ocorre, o ponto de partida do aprendizado humano é a posição egocêntrica. Ou seja, o aprendizado do ser começa com o seu nascimento e ele é incapaz de compreender que existe um mundo separado de si mesmo. Tudo faz parte dele e ele faz parte de tudo. Com a mãe, essa relação simbiótica é muito mais intensa, pois começou lá no ventre, no período da gravidez. Existe uma ligação energética também. Para o bebê, eles são uma coisa só, uma extensão do outro. Isso acontece durante os primeiros 5 meses de vida, mais ou menos. Essa relação será intensa também com a pessoa que assumir o papel de cuidar do bebê, porque nem sempre é a mãe biológica que faz isso. Bom, do nascimento até cerca de 2 anos de idade, Piaget classificou como a primeira etapa do desenvolvimento, que é chamada de período sensório-motor. Nessa fase, a criança vai aprender e perceber o mundo através dos seus 5 sentidos e das suas habilidades motoras. No início dessa fase, a criança está inteiramente ligada ao presente imediato, respondendo a todos os estímulos que estejam disponíveis ao seu campo sensorial. Ainda não existe nela a noção de passado e futuro, nem a noção de permanência do objeto. Só existe o agora e o que está ao seu alcance. O que ela pode ver, tocar, ouvir e sentir. A criança é incapaz de entender que o objeto continua existindo quando não está no seu campo sensorial. Isso significa que, se ela não vê, não ouve e não sente, não existe. E objeto significa qualquer coisa. Pode ser um brinquedo, uma pessoa, um animal, enfim, qualquer coisa. Aos poucos, o bebê vai se familiarizando com tudo e vai criando seus vínculos.
E quando um objeto ao qual ele seja mais apegado some, ele se incomoda mais, é mais sofrido para ele. Então, quando a mãe ou quem cuida dele, que é o seu vínculo maior, sai do seu campo sensorial, significa que ela deixa de existir, se desintegra. E se o bebê e a mãe são a extensão um do outro, se para o bebê eles são a mesma coisa, consequentemente, se a mãe sumir, ela também deixa de existir, também se desintegra. E essa, definitivamente, não é uma sensação agradável para o bebê. E com certeza, nesse momento, o medo, como instinto de preservação da vida, vai se manifestar. Sabe aquele choro desesperado do bebê quando a mãe se afasta? É isso. Ele acha que está em perigo. Vai sumir também. Essa é uma situação normal, uma condição que faz parte do desenvolvimento do ser humano. Mas essa experiência pode ser bem traumática e violenta para algumas crianças, gerando conflitos graves, transformando esse medo instintivo em pavor da própria destruição, da própria extinção. Fora isso, pode haver também perdas significativas para o indivíduo no período da infância, como a morte de algum ente muito querido ou de um animal de estimação, por exemplo. E a falta de capacidade para compreender o fenômeno da morte gera sentimentos confusos e traumáticos que agravam também o medo com relação a isso. Pode ser que, com o passar do tempo, esse temor seja absorvido, seja digerido pela criança e que não haja consequências posteriores. Mas normalmente isso não acontece. Ele permanece mal resolvido e mais tarde se transforma em desequilíbrio, que gera perturbação e transtornos no comportamento do indivíduo. Outro fator que pode causar o medo da morte está relacionado com a falta de amor na infância. Quando não amada, a pessoa guarda a imagem da severidade com que foi educada e se torna autoritária, indiferente e impiedosa. Reflete aí o comportamento ancestral que os pais ou cuidadores tiveram para com ele e que agora automaticamente ele demonstra. Esconde os próprios conflitos sob a máscara da dureza e da insensibilidade. Além de comportamentos severos e agressivos, a falta de amor pode levar ao descaso com a criança. E nesse caso, a violência não é física. Ela vem pela falta de carinho, pela falta de cuidado e também pela indiferença. A falta do toque afetivo na criança pode responder por enfermidades graves e até mesmo pela morte por anaclesia, diz Joana. Veja bem, embora haja a assistência com a higiene e a alimentação, isso pode ser feito totalmente desprovida de afetividade. O bebê recebe os cuidados básicos para sua sobrevivência, mas não recebe afeto nem amor. E em casos extremos, o bebê pode não resistir a essa carência emocional e física e se torna tão apático a ponto de não reagir a mais nada, podendo até morrer. A troca de afetividade pode acontecer de várias maneiras. Pelo olhar, pela fala, por um gesto e principalmente pelo toque. Ao ser tocada, a criança recebe a mensagem que está sendo cuidada, que é amada, que é protegida. Através do toque, você estimula o bebê a reagir e agir. Em reação ao toque, o bebê vai sorrir, vai se mexer, vai se levantar e se movimentar. Quando falta o toque, falta também muitas outras coisas que fazem parte dele. O amor, o cuidado, o respeito, a proteção, o estímulo. Fica difícil para a criança passar por tantas privações. Olha a gravidade dessa situação.
Pode até parecer uma coisa absurda e difícil de acontecer, mas acontece. Então, o contato afetivo é fundamental, porque vitaliza o bebê, proporcionando estímulo para todas as suas funções orgânicas e psicológicas, além de lhe dar segurança. A criança insegura, que permanece no subconsciente do adulto, faz dele infeliz e o leva a comportamentos ambivalentes, instáveis, neuróticos e completamente ilógicos. No íntimo, ele teme e exterioriza a agressividade. Então, ele sente necessidade de carinho e demonstra raiva, ódio. Ele precisa de apoio e de amparo, mas ele foge e se isola. Ele busca compreensão, mas age com impiedade. Quase sempre esse indivíduo se sente deslocado de si mesmo e do meio social que se encontra. Para ocultar o desamor por si mesmo, ele se adorna de coisas que chamam a atenção e busca prazeres que, na verdade, não suprem as suas necessidades nem saciam a sua carência. No fundo, odeia a própria fraqueza e trava lutas íntimas intermináveis que não consegue vencer. Portanto, como resultado desses sofrimentos que são impostos à criança, tem origem, então, o medo da morte ou a sua necessidade. A necessidade de morrer para fugir dessa situação afligente. E aqui ela cita outra questão tão ou mais grave que o medo da morte, que é a necessidade dela, que poderá levar o indivíduo ao ato desesperado do suicídio. O suicídio entre crianças e adolescentes tem números alarmantes. Entre a faixa etária de 15 a 29 anos, o suicídio é a segunda principal causa de morte. A primeira são os acidentes de carro. Nós não vamos entrar nesse assunto, porque apesar de ter sido citado, ele não é o foco da nossa aula, mas é um assunto que precisa de muita atenção. Voltando para o medo da morte, somente quando se rompe esse medo, enfrentando e tratando de forma adequada esse problema, é que o indivíduo consegue compreender que o fenômeno biológico da morte não extingue a sua realidade, a sua existência. Então, não basta conhecer sobre o assunto, não basta saber a teoria sobre a imortalidade da alma e sobre tudo mais que a doutrina espírita nos traz. Se nossos medos e conflitos não forem cuidados e resolvidos, eles permanecem. A vontade de lutar pela vida é o estímulo que conduz a romper o medo da morte, a encarar com naturalidade o desgaste biológico, experimentando a alegria de viver, enquanto as possibilidades assim permitirem. A compreensão dos verdadeiros valores existenciais e as possibilidades de utilizar isso em benefício próprio e do outro diminui o medo da morte, porque o tempo desaparece na sua convenção. Ou seja, quando o indivíduo compreende e vivencia os verdadeiros valores existenciais, ele deixa de usar o tempo de forma inútil e passa a usá-lo de forma sábia e útil para si mesmo e para os outros. E desse modo ele passa a perceber o tempo de um jeito diferente. Ele não sente que enquanto o tempo passa, ele esteja perdendo tempo. Ao contrário, ele passa a perceber o que está conquistando dia a dia. Ele ganha com o tempo. Ele deixa de sobreviver ao tempo e passa a viver com alegria e gratidão cada momento da vida. O despertar para objetivos mais elevados auxilia a compreender a funcionalidade existencial e o significado psicológico de estar vivo. E o indivíduo passa a entender que o importante não é viver muito, mas viver significativamente cada momento e a todos os instantes. Desse modo, a morte não se mostra destruidora, mas sim como uma interrupção momentânea no processo vital do organismo. A Joana cita uma narrativa de Xenofonte,
que foi um soldado historiador e discípulo de Sócrates, que viveu entre 430 e 354 a.C. Quando deixou Sócrates, ele se tornou aliado de Ciro, que ficou conhecido como Grande Rei da Pérsia. Ele foi o criador do maior império até então visto na história. Ciro se destacou por uma generosidade incomum no seu tempo de poupar seus inimigos vencidos e por sua tolerância religiosa. Ele mantinha intactos os templos nas regiões conquistadas. Xenofonte narra que, antes de morrer, Ciro faz o seguinte discurso: Meus queridos filhos, não creiais, depois que eu vos tiver deixado, que não mais serei alguma coisa e terei desaparecido. Durante o tempo que eu vivia entre vós todos, não distinguíeis minha alma, porém compreendíeis, através dos meus atos e dos meus gestos, que ela se encontrava em meu corpo. Ficais certos de sua existência, embora não mais se torne visível. Então, diz Joana, o verdadeiro sábio, aquele que realizou o sentido existencial em plenitude, morre serenamente, sem angústia, sem medo, morre em paz, porque aprendeu que a sua experiência teve um começo, um desenvolvimento, e é normal que atinja a meta da transferência para outro campo vibratório. Vejam que interessante a forma como Joana diz isso. Ela diz que o sábio compreende que ele tem um período a cumprir na morada terrestre, no campo vibratório que lhe é correspondente, e que, num determinado momento, ele deverá seguir para o plano espiritual, com um campo vibratório diferente. Nós já sabemos disso, pelo menos na teoria, né? A morte, assim considerada, conduz o viajante da hospedagem terrestre para o seu verdadeiro lar. Existe uma frase que diz mais ou menos assim: é bom viajar, mas é muito melhor ter para onde voltar. E é assim que temos que pensar sobre a nossa estadia aqui na Terra. Aqui nós somos turistas, viajantes, estamos de passagem. Uns ficam mais, outros menos. Uns aproveitam muito bem a sua estadia, outros nem tanto, e alguns não aproveitam quase nada. Mas haverá o momento de voltar para casa. Todos nós voltaremos para casa. E depois partiremos para uma próxima viagem. Uns para um lugar melhor, outros para lugares piores. Mas cada um de nós vai fazer a viagem que for necessária e merecida. E é isso, meus queridos. Fica aqui a sugestão desse livro do Richard Simonetti. Nele, o autor trata do assunto de forma leve e divertida, através de histórias. É muito bacana. E eu deixo também um convite para vocês, para uma reflexão sobre aquelas perguntas lá do começo. Eu tenho medo da morte? Por quê? E para ajudar nessa reflexão, para torná-la mais leve, eu deixo também para vocês um vídeo maravilhoso do escritor e poeta Alan Dias Castro. Ele tem um canal no YouTube onde ele divulga o seu trabalho. Vale muito a pena dar uma olhada. Esse vídeo que nós vamos ver tem o título Morrer de Medo. Quantas vezes você já substituiu a frase "eu tenho medo" por "hoje eu não posso"? Quantas vezes você substituiu "eu tenho medo" por "não é a hora certa"? Ou ainda aquele julgamento que a gente faz às vezes, nossa, que ridículo, para alguma pessoa que está se abrindo, se mostrando, enfim, e que a gente faz porque lá no fundo gostaria de se expor também, mas não tem coragem.
Eu perdi as contas de quantas vezes eu já substituí essa frase "eu tenho medo" por alguma desculpa. Quantas desculpas? Chega um momento que não dá. Não dá, aquela desculpa vai sufocando, vai ficando engasgada, a ponto de nem a gente engolir mais. E aí começa a fazer o quê? Botar a culpa nos outros. A culpa é dos nossos filhos, nossos pais, é sempre do outro. Mas eu acredito que quem realmente conhece a si mesmo é aquele que reconhece os próprios medos. Tanto no sentido de identificar, quanto de assumir esses medos. E eu tenho ainda medo de morrer. Eu tenho medo de morrer, só que eu percebi que a morte não tem lógica nenhuma. É por isso que morrer de medo a vida inteira também não. É claro que eu não vou ser também nenhum babaca e botar minha vida em risco, não é isso. Mas é chegar ao ponto de identificar o medo como algo que te separa de um objetivo. E toda vez que você cede a esse medo, você mata uma oportunidade. De oportunidade em oportunidade, você acaba morrendo antes da própria morte. Entende? Se anula. Eu já tive medo de tentar, medo de errar, já tive medo até de finalmente conseguir o que eu tanto queria. Sabe aquela coisa, depois de tanto esforço, aquele último passo, tem algo que segura? É o medo. Porque quando eu desse esse passo, eu me tornaria uma outra pessoa. Algo morreria em mim. Teria que me tornar um desconhecido. E a gente tem medo do que não conhece. Só que o problema de conhecer o caminho é que ele te leva sempre para o mesmo lugar. E se o lugar que você realmente quiser chegar estiver depois do medo, e você não romper essa barreira, não quebrar esse limite, ok, você vai estar num lugar mais seguro, mas não vai ser o bastante, porque você vai se tornar refém dessa possibilidade. E aí talvez você tenha que arrumar uma desculpa. E toda vez que eu me vejo nessa situação, optando entre perder uma chance ou perder o medo, eu lembro que o seguro morreu de velho, mas morreu. E encerramos por hoje. Muito obrigado pela companhia e eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.